Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Imagino que este 15 de julho está sendo festa para a esquerda aqui no Brasil, porque deve estar aplaudindo muito Eduardo Bolsonaro, abre briga contra o governador Tarcísio, e um jornal italiano noticia que já sabem onde está Carla Zambelli. Diz que ela está na Campânia. Campânia é a região de Nápoles. Nápoles, Península Sorrentina, né? É uma região bem diferente da Itália. Mas, por enquanto, é isso. E a gente vê que numa postagem de Eduardo Bolsonaro, ele não gostou porque Tarcísio se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada Americana, que é hoje a maior autoridade americana aqui no país, e está preocupado com o café de São Paulo, a carne de São Paulo, o suco de São Paulo, os aviões da Embraer, como governador. E foi chamado pelo Eduardo de subserviência servil às elites. É uma briga que a esquerda deve estar gostando dela. E certamente Caiado também deve estar gostando, né? Mas, gente, antes mesmo do 1º de agosto, quando começa a vigorar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, antes mesmo, já há um aviso prévio dos problemas econômicos brasileiros, né? Vocês viram aí a Philco, lá da Zona Franca de Manaus, demitiu 800 pessoas. Primeiro lugar pela queda de venda de televisores, o que tem um significado também para as estações convencionais de televisão. Segundo lugar, venda de fogão micro-ondas, a queda. Por outro lado, o Banco Central tem uma previsão que chama Índice da Atividade Econômica. A última avaliação é de maio. A atividade econômica caiu 0,7% em relação a abril. Vale dizer 0,7%. A agricultura e a pecuária, essa atividade caiu 4,2% de abril para maio. Imaginem agora ser afetada pelas exportações para os Estados Unidos. A indústria caiu 0,47%, quase 0,5%. Ou seja, o Banco Central conclui que há uma desaceleração da atividade econômica antes de 1º de agosto. Mas o 1º de agosto já traz algumas consequências. Frigoríficos que exportam carne do Mato Grosso do Sul para os Estados Unidos já suspenderam a produção, né, a elaboração de carnes para exportação para os Estados Unidos, né? São os frigoríficos JBS, Natura Frig, Minerva Foods e Agroindustrial Iguatemi. O Brasil é o segundo exportador de carnes para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é o segundo comprador de carnes aqui do Brasil. Bom, é o principal comprador do café brasileiro. Por isso Tarcísio está preocupado. E certamente os governadores de Minas e de Espírito Santo e até Rio de Janeiro devem estar preocupados também. Paraná. Os produtores de mel do Piauí estão fazendo proposta para os seus importadores de mel dos Estados Unidos para dividir 25% para cada um.
a tarifa, meio a meio. Os Estados Unidos compram 42% do suco exportado brasileiro. O setor de pesca está anunciando que parou. Então vocês estão vendo que não é pouco. Lula fez reunião, assinou lá um decreto regulamentando a lei de retaliações, mas a gente vai ler a lei mesmo e ver que é uma coisa que não vai ter muito efeito. Aliás, sejamos sinceros, sem eufemismo, não vai ter efeito algum. E o secretário-geral da OTAN está recomendando que o presidente brasileiro ligue para o Putin para pedir para o Putin aceitar o que Trump está pedindo, acabar com a guerra contra a Ucrânia em 50 dias. Porque vai ter efeito colateral para os países que exportam mercadorias para a Rússia. A sanção é de 100% de tarifas. A tarifa é igual ao preço do produto comprado pelos russos. A tarifa que os russos pretendem vender para os Estados Unidos, né, é igual, 100%. Comércio entre Estados Unidos e Rússia é um grande comércio. E os Estados Unidos importam muito da Rússia. Aplicar 100% vai ser um desfalque para a Rússia. E quem comercia com a Rússia vai sofrer consequências. Recomenda, então, o secretário-geral da OTAN, que é o executivo da Organização Tratado do Atlântico Norte, fazendo alerta para os presidentes dos países que negociam com a Rússia. E não podia deixar de falar que eu não falei nisso ontem porque não tinha acontecido ainda. Aconteceu 15 para meia-noite do dia da queda da Bastilha. A entrega da acusação de Gonê para o relator Moraes, recomendando condenar Bolsonaro a 40 anos e condenar os generais Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, almirante de esquadra Almir Garnier, deputado Alexandre Ramagem, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres, e o Mauro Cid, também por golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. É bom a gente lembrar que o Wall Street Journal, no domingo, um dia antes, num artigo da Mary O'Hara, eu acho que na página de opinião, dizendo que a democracia no Brasil está em declínio por causa do Supremo. E lá no Supremo, Moraes mandou o Rumble bloquear a conta do jornalista Rodrigo Constantino, que está hospitalizado. Ele lá no hospital explicou que não sabia por quê, uma vez que desde dezembro de 2023 ele não usa mais essa conta, ela está inativa. Conta que Moraes mandou bloquear. Ele deu a ordem direto à Rumble nos Estados Unidos por um e-mail. Aí a defesa da Rumble alega na justiça americana, justiça federal americana. Ele, além disso, avisou que, se não bloquear, tem multa diária de R$100 mil. E aí eles estão... A defesa da Rumble alega que Moraes já sabia, já tinha sido alertado, que não é a primeira vez, que ele tem que usar os meios normais, que são regidos pelos tratados, que seria, aqui no Brasil, ele manda esse pedido para o Ministério da Justiça, que manda para o Ministério de Relações Exteriores, que manda para Washington, para o Departamento de Estado, que remete ao Departamento de Justiça, que aí vai à Justiça da Flórida, com
com essa ordem, essa intimação. Já havia sido advertido pela própria juíza lá da Flórida, dizendo, olha, isso é inexequível por inválido. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.